Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Espero encontrá-los bem, com saúde, firmes na palavra de Deus, em comunhão com o Senhor todos os dias. Isto é importante, muito importante. Gostaria de lembrá-los da sua família de oração. A Igreja Central está com esta programação e eu achei interessante, achei por bem também aplicar aqui na nossa igreja. Nós estamos no mês da família. Tendo em vista a pandemia, nós estamos afastados fisicamente, então até esquecemos deste detalhe. Então é importante a gente orar uns pelos outros e nós sorteamos as famílias e cada um de vocês deve orar pela sua família secreta. No próximo domingo, então, vai se encerrar, você vai revelar a sua família que você estava orando por ela, você até deverá, quem sabe, fazer uma mensagem escrita ou mesmo pessoal através de telefone, através do Zap. Evite talvez aquelas mensagens prontas. Faça uma coisa mais pessoal, mais particular, direta para a sua família. Diga quanto ela é importante para você e a da sua experiência em passar a semana orando por ela. Nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 119. Vamos ler alguns versículos. Abra no Salmo 119, a partir do versículo 33 e acompanhe a leitura. Nos diz o seguinte: Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. O Salmo 119 é uma declaração de amor, de paixão pela palavra de Deus, demonstra o quanto a palavra de Deus é importante, o seu grandioso valor. Até falei para que os irmãos lessem todo o Salmo. Nós vamos aproveitar hoje e vamos falar um pouco sobre esse salmo, que é o maior capítulo da Bíblia, são 176 versos. Dentre todos esses versos, 171 sempre menciona a palavra de Deus. Algo muito importante a sua leitura, traz importantes informações, sentimentos com relação à voz de Deus. Nós vamos orar em primeiro lugar, depois então vamos falar alguma coisa. Que você baixe a sua cabeça, feche os seus olhos, se concentre para falar com Deus, que nós não enxergamos com os nossos olhos, mas nós cremos, nós temos plena certeza. A própria palavra de Deus é algo assim que nos prova que Deus existe, que Ele está atento a cada um de nós, que Deus nos ama. Então, converse com o Senhor Deus, não só agora, mas vamos agora todos juntos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós amamos a tua palavra. Que teu Santo Espírito possa encher os nossos corações da sua porção. Que possamos compreendê-la, Senhor, e vivê-la, colocá-la em prática todos os dias de nossas vidas. Nós queremos te agradecer e te pedir no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Gostaria de, primeiramente, passar algumas informações sobre o Salmo 119. Ninguém sabe quem foi que escreveu o Salmo. Nós, quando lemos, parece que são versos independentes que alguém agrupou. Alguns antigos, comentaristas antigos, eles dizem que foi Davi. Davi é o seu escritor, mas nós não temos certeza. É interessante porque o Salmo 119 ele é um acróstico, explicando o que seria mais ou menos. Nós, às vezes, e já fizemos na igreja, no Dia das Mães, como exemplo,
um acróstico com o nome mamãe. As crianças vão à frente e cada uma recita uma frase, um verso, iniciando com as letras de mamãe. Então, vem uma primeira e começa com a letra M. Fala uma frase que começa com M, depois outra com A, depois outra com M, depois com A e com E. Então, isso é o que é um acróstico. No caso aqui do Salmo, a base o que foi utilizado foi o próprio alfabeto hebraico. Então, nós temos 22 letras do alfabeto. Aqui, então, nós temos 22 estrofes. Cada estrofe, nós vamos ver que tem, coincidentemente, algo planejado, programado, 8 versos. Então, cada estrofe tem 8 versos, iniciando com uma determinada letra do alfabeto hebraico. Então, nós temos aqui um acróstico. Esses detalhes nós perdemos com a tradução, porque não há correspondência do alfabeto hebraico com o alfabeto português. Mas é interessante nós sabermos. Não foi algo planejado, bem bolado. E é interessante que todos os versos, quase todos eles falam da palavra de Deus. Outro detalhe também interessante é que são usados 8 termos para substituir ou para informar a palavra de Deus. Quando ele vai falar em palavra de Deus, então utiliza 8 termos diferentes, os quais foram traduzidos para o português por palavra. Mais uma vez, palavra tem 2 termos traduzidos como palavra, um mais genérico do que o outro. 25 vezes, 24 vezes, aliás, um e 19 vezes o outro. Nós também temos o outro termo utilizado, então, são todos sinônimos. Lei, 25 vezes, nós temos juízo, 23 vezes, testemunho, também 23 vezes, mandamento, 22 vezes, estatuto, 21 e preceitos, 21 vezes. Todos estes termos, 8 termos, eles são sinônimos. Mais ou menos a quantidade, né? Cada um com a mesma quantidade. Então foi algo programado, planejado. Aqui realmente é um livro poético. Cânticos, Minário dos Judeus, e que nos passam esses versos informações e sentimentos com relação à palavra de Deus, algo muito relevante e importante e que deve fazer parte do nosso dia a dia. A gente precisa refletir um pouco sobre eles. Será que esses sentimentos estão nos nossos corações também? Por que será que o salmista ou os salmistas, aqueles que produziram esses versos, eles tinham esse sentimento com relação à palavra do Senhor? Vou primeiramente ler alguns versos. Escolhi alguns agora, talvez no próximo domingo nós vamos falar sobre um outro aspecto, mas sobre o valor da palavra de Deus, sobre o amor e o prazer que ela proporciona, a sua delícia. Primeiramente, nós vamos ler o versículo 174, que nos diz o seguinte: Tenho desejado a tua salvação, Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Sempre a gente vai ver alguns termos gramaticais intensificando sempre o sentimento do autor. É todo o meu prazer, não é só o meu prazer, é todo o meu prazer. No Salmo 119, versículo 127, nós encontramos: Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Perceba a ênfase, a intensidade. No versículo 97, ó quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo o dia. Por que será que o salmista amava tanto a palavra de Deus? Como ele valorizava tanto? Será que eu valorizo pelo menos 1% disso? E se eu não valorizo, por quê? O que é que está de errado? Por que será que alguém pode amar tanto a palavra de Deus e eu não posso? São perguntas que nós precisamos fazer. No versículo 72, nós encontramos: Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Veja a intensidade do sentimento do autor: milhares de ouro e prata. Certamente,
Se colocar a palavra Deus de um lado e R$ 100 do outro, muita gente vai preferir R$ 100, muita gente se vende por menos. Mas o salmista, entre uma riqueza de ouro e prata e a palavra Deus, ele sentia uma alegria, um prazer, um amor enorme pela palavra de Deus. Nada poderia ser comparado à palavra do Senhor. Às vezes nós pensamos que foi até Davi que escreveu, porque no Salmo 48, o versículo 8, 40, versículo 8, nós encontramos o seguinte: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Era o que o salmista falava. Ele chegou também a dizer, um capítulo muito conhecido, no capítulo 1, no versículo 2, ele chegou a falar o seguinte: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Ele diz: Feliz, abençoado aquele que medita na lei de Deus dia e noite. Certamente era a experiência dele. Ele estava passando a sua experiência. Quem conhece os Salmos sabe que Davi ele fala de si. São experiências que ele teve. Ele então transmitiu, ele traduziu em poesia, em música. Qual o segredo do amor pela palavra? Por que determinadas pessoas amavam a palavra de Deus? Primeiro, porque elas experimentavam. Nós temos crianças que não querem experimentar a alimentação. Às vezes o prato até é interessante, até visualmente atrativo, mas a criança ela não quer. Ela olhou assim, não se agradou por algum motivo e não quer. Às vezes nós adultos fazemos isso com a palavra de Deus, mas sem experimentar a palavra de Deus, nós não vamos jamais amá-la, valorizá-la, porque nós não vamos sentir o seu sabor, nós precisamos saborear. E o sabor da palavra de Deus, às vezes requer tempo. Eu preciso degustar. Não se consegue saborear, sentir o sabor da noite para o dia. Não é uma coisa instantânea, às vezes, como acontece com um prato de comida, com a fruta, com uma sobremesa depois do almoço. Não, não acontece assim. Palavra de Deus, eu preciso gastar um pouco de tempo, preciso degustar para aos poucos sentir o seu sabor agradável e maravilhoso. De tal forma que eu possa dizer, como salmista, é o meu prazer todo o dia. Nós precisamos, outro segredo, persistir, degustar, mastigar. Com certeza o salmista, ele era persistente e degustava a palavra de Deus. Podemos dizer que a palavra de Deus, ela não é líquida, ela não é tão fácil de digestão. Certas partes não. Talvez a maior parte da palavra de Deus requer trituração. Eu preciso mastigá-la bem para aproveitar os seus nutrientes. Por isso é necessário persistência. O salmista, ele disse durante todo o dia. Isso é persistência. Eu tenho que ler todos os dias, eu preciso lutar para entender. Bíblia, eu já disse, ela não pode ser simplesmente lida como se lê um romance, uma história. Ela precisa ser comparada, os textos paralelos precisam ser comparados. Nós precisamos estudar exaustivamente. Nós temos algumas partes, parecem romances. Em Gênesis, em outras partes, a história de Isaac, história de Jacó, José, são histórias interessantes. A gente lê rapidamente, mas em geral a Bíblia nós precisamos ler devagar, folheando para trás e para frente, comparando textos. Nós, como a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja de Jesus, nós fornecemos instrumentos, métodos
meios para que os irmãos possam aprender a estudar a palavra de Deus, para que os irmãos mastiguem a palavra de Deus. Nós temos escola bíblica dominical, nós temos cultos semanais, nós temos cultos aos domingos. Nós então fornecemos meios para que os irmãos aos poucos se acostumem como devem estudar a palavra de Deus. E eu sempre digo, o importante não é você entender tudo, mas é você entender alguma coisa. Se você consegue entender algo, entenda isso como progresso. Com certeza, se você for uma pessoa persistente e dedicada, cada dia mais você vai crescer. Cada dia mais você vai degustar, você vai mastigar bem, e esse alimento, ele vai ser absorvido pelo seu corpo. É interessante, eu estava lendo sobre o trato digestivo, sobre o nosso sistema digestivo. São de 10 a 12 metros que o alimento percorre no nosso corpo para ser absorvido. 10 a 12 metros não é pouca coisa. É de um comprimento de um terreno. Imagine, seu interior todo sendo esticado 10, 12 metros. Seu trato digestivo, cada parte do seu corpo tem uma função e algumas partes vão absorver tudo que é triturado, tudo que é processado. É interessante. A palavra de Deus, ela também não é absorvida de uma forma muito simples. Nosso trato digestivo é complexo. Também, absorver a palavra de Deus não é coisa tão simples. Algumas coisas nós absorvemos com facilidade, outras não. É preciso dedicação, é preciso esforço, é preciso persistência. Vemos o que Davi disse no capítulo 1, versículo 2, Salmo 1, versículo 2, meditando todo dia, durante o dia todo, na palavra de Deus. Mas insisto, não é simplesmente ler como se lê um romance, mas é estudando, comparando os textos. Nós estamos, inclusive, escrevendo um livro, nós ensinamos alguma coisa sobre parábolas aos irmãos, mas nós aplicamos alguns exercícios, mas não tivemos tempos assim de aplicar aquilo que nós fizemos nos exercícios. No livro nós vamos ter, então estamos tendo espaço e tempo para escrever os resultados, para comentar os resultados, os irmãos certamente terão em mãos, e ali nós ensinamos, nós mostramos como nós estudamos e devemos estudar a palavra de Deus. É algo interessante, eu pelo menos estou achando interessante. Espero que os outros também possam aproveitá-lo quando Deus nos permitir que ele seja então publicado. Outro segredo para a gente amar a palavra de Deus é que a palavra de Deus tem que ser vivida, ela tem que entrar no sangue, no coração e na alma. Toda a alimentação, ela passa pelo trato digestivo e é então canalizada para o nosso sangue. O nosso alimento, o alimento que entra pela boca, ele é processado, triturado, processado para que entre o nosso sangue e então chegue às partes do nosso corpo. Nos fortifique, nos dê saúde. Salmo 119, versículo 2 diz: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e os que buscam com todo o coração. Coração, o nosso trato digestivo. Tem que entrar no nosso coração. E do nosso coração se espalha para todo o corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Por isso que a palavra de Deus diz, também Jesus disse, que do coração é que sai tudo. O coração é que alimenta. Se você só enche o seu coração de coisas ruins, de maldade, perversidade, moralidade, amargura, seu corpo vai ser todo regado dessas coisas. Mas se você enche com a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa forte, uma pessoa
saudável. Qual a consequência de você se alimentar da palavra de Deus da forma correta? Mastigando bem, digerindo, o alimento sendo processado, é saúde. Provérbios 4, de 20 a 22, Salomão diz: Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Mais adiante, nós também temos, no capítulo 3, voltando uma página: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. A palavra de Deus é saúde, é vigor, fortifica. Eu sempre me lembro do ovo, do alimento para mim que é completo. Dizem, né, que é completo porque é a origem da vida. Quando eu gripava, que eu não gripo mais, gripava muito, ficava fraco. Então, a primeira coisa que eu buscava era uma gemada. Ou então mesmo um ovo frito, cozido. Me sustentava, me fortificava quando eu necessitava e ainda quando necessito me sentir forte, então parto para o ovo. A palavra de Deus, ela é algo completo. Ela tem tudo, todos os nutrientes que você precisa para você ser forte espiritualmente. Com certeza, a razão de muitos irmãos estarem fracos é porque não se alimentam da palavra de Deus. Como você vai ser forte? Tem criança que só quer comer Cheetos. Tem criança que só come esses alimentos que não são nutritivos. É só fast food, só gosta de coisas rápidas. Se você só der bala para ele, pipoca, ele não vai querer outra coisa. Não compreende que não são alimentos nutritivos e que ele vai ficar subnutrido. Nós que somos adultos, os pais, então nós insistimos, enfeitamos e tentamos dar o melhor para os nossos filhos. Mas infelizmente nem sempre eles entendem. Com relação à palavra de Deus, acontece a mesma coisa. Muitos se comportam como crianças, não conseguem entender o valor da palavra de Deus. Quando percebem alguma dificuldade para entender, quando percebem que os meios e os métodos não são tão simples para nós estudarmos, para nós compreendermos melhor a palavra de Deus, então desistem. Não querem. Querem as coisas fáceis. Nós estamos na época das coisas fáceis. Lembro quando alguns falaram sobre a questão da internet e dos livros. Algumas pessoas diziam: ninguém vai querer mais ler jornal, ninguém vai querer mais livro, porque você assiste na televisão, você assiste na internet, é mais fácil de assimilar, menos trabalho. As pessoas estão acostumadas ao fast food, estão acostumadas a coisas que não são nutritivas. Não faça isso com a palavra de Deus. Não seja criança. Mas entenda que nada se consegue de forma simples e fácil. Você precisa ser persistente. Lá em Josué, capítulo 1, verso 8, sabe o que foi que Deus disse para ele? Nós precisamos receber essa mensagem de Deus para nós. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué só tinha o Pentateuco, os livros da lei que foram escritos por Moisés, mais nada. Se nós pedirmos aos irmãos para lerem os livros da lei, com certeza muitos vão desistir. Quando chega naquela parte de leis, com certeza vão achar chato. Não é uma coisa simples, mas era o que ele tinha. E foi o que Deus disse: olhe, leia a palavra de Deus. Leia, estude, sempre, todo dia. Você será próspero no seu caminho. Foi isso que Deus
disse para ele. Hoje nós temos Novo Testamento, que é mais didático, mais simples. Nós temos todo o Antigo Testamento. Nós temos o livro de Salmos. Agora é importante você saber o seguinte: ninguém consegue se fortificar, ficar bem alimentado só comendo batata, ou carne, ou peixe, ou verdura. Não, nós temos que ter uma comida balanceada. Ninguém pode sobreviver espiritualmente só lendo Salmos. Ninguém pode sobreviver espiritualmente só lendo Mateus. É preciso que a nossa alimentação espiritual seja balanceada. É preciso que você tenha uma ideia geral da Bíblia e vá crescendo. Nós esperamos que você tenha uma experiência magnífica com a palavra de Deus, que possa dizer pelo menos 5% do que o salmista ou os salmistas aqui falaram no capítulo 119, sobre o seu prazer com relação à palavra de Deus, sobre o seu amor à palavra de Deus, sobre o valor da palavra de Deus, quão doce ela é e o quanto ele tinha o prazer e a alegria de colocá-la no seu coração. Que você medite nesses textos, esses versículos, leia o Salmo 119 e se questione se você não sentir a mesma coisa. Se o sentimento do seu coração não for o mesmo sentimento aqui dos versos que você irá ler, então se pergunte. Pergunte a você mesmo o que está acontecendo. Com certeza, Deus só estará próximo de você se você estiver próximo da sua palavra. Nós só podemos amar a Deus se nós amarmos a palavra de Deus. Então é um sinal, é um termômetro da sua vida. Será que você ama a Deus? Se você amar a sua palavra, certamente você ama a Deus. Se você valorizar a palavra de Deus, você com certeza vai está valorizando a palavra de Deus. Mas se o inverso for a realidade na sua vida, então mude a sua vida, mude o seu percurso, mude o seu caminho, se volte para Deus. Com certeza o seu caminho vai prosperar. Se não estava prosperando, vai prosperar. Porque esse Deus é o Deus cujas promessas não falham. Que Deus abençoe a sua vida.